Olá, moçada da produção. Essa é a aula número 7 do curso de Física 1, com o título Força e Movimento, primeira parte. Esperamos que esta videoaula sirva para retirar as dúvidas daqueles alunos que assistiram a aula presencial e que possa servir como material de apoio para aqueles alunos que não puderam assistir a aula presencial. Vamos então ao conteúdo do vídeo. Algumas forças especiais. Neste tópico, nós vamos estudar as forças gravitacionais, a força de tração, a força elástica, a força de atrito, que são forças presentes no nosso dia a dia. Vamos começar com a força gravitacional, dizendo que ela é um tipo especial de força de atração, na qual um corpo de massa m age sobre um segundo corpo de massa m2. Nesse tópico, iremos considerar apenas as interações em que o segundo corpo é a Terra, considerada referencial inercial. O módulo da força gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo é o que nós denominamos de força-peso do corpo. O que é que nós chamamos de força normal? Para que a gente entenda isso, vamos observar essas imagens. Olha, nós temos a Terra, sobre a superfície da Terra a uma certa altitude nós temos um bloco. Esse bloco vai sofrer uma atração da Terra. É uma força vertical para baixo, apontando para o centro do nosso planeta, e é o que nós chamamos de força-peso. É a força de atração gravitacional da Terra sobre esse objeto, é o que nós chamamos de peso do objeto. Evidentemente, como as forças aparecem sempre aos pares, isso vai ser comentado na terceira lei de Newton, se a Terra exerce sobre esse objeto uma força vertical para baixo, esse objeto exerce sobre a Terra uma força vertical para cima, que atua no centro do nosso planeta. Se nós colocarmos uma mesa sobre a superfície da Terra e deixarmos esse objeto apoiado na superfície da mesa, nós vamos observar que esse objeto irá exercer sobre a mesa uma força de contato dirigida para baixo e perpendicular à superfície da mesa. Consequentemente, a mesa vai reagir sobre o objeto, exercendo uma força perpendicular à superfície da mesa e vertical para cima. Veja, então, que se a mesa representa um plano horizontal, a força que a mesa exerce sobre o objeto, que nós chamamos de força normal, por ela ser perpendicular à superfície da mesa, ela vai ser vertical e para cima. Todavia, é importante lembrar que a força normal recebe este nome por ser sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, a força normal não significa ser vertical. Vai depender da inclinação da superfície de apoio. Quando puxamos um objeto por meio de uma corda, estamos, na verdade, transmitindo força ao objeto através da corda. Essa força transmitida pela corda é o que nós chamamos de força de tração. Importante observar que as cordas só transmitem forças quando estão esticadas, quando estão tensas. Vamos apresentar essas forças para que você possa visualizar como essas forças aparecem. Inicialmente, nós temos o corpo sendo puxado pela Terra com uma força vertical e para baixo,
que é o que nós chamamos de peso do corpo. Essa força, peso, puxa todo o conjunto, corda e corpo. E aí nós precisamos estar segurando a extremidade livre da corda, fazendo uma força de sentido contrário ao peso para equilibrar o sistema. Acontece que essa força F que nós estamos fazendo na extremidade superior da corda, na extremidade livre da corda, ela se transmite até o corpo através dessa corda e é o que nós chamamos de força de tração. Então, simplesmente essa tração T que nós acabamos de representar foi a força F que foi exercida, digamos, por mim e que se transmitiu ao corpo através da corda. Então, nós chamamos de força de tração a força que uma corda, que um fio, que um arame transmite ao longo de sua estrutura até a extremidade oposta que está presa a um objeto. Se nós formos representar somente a corda, veja ao lado, nós temos na extremidade inferior da corda a reação à força de tração, que é exatamente a força com que o corpo puxa a corda para baixo, que eu estou chamando de menos T, e na parte superior da corda nós temos a força F exercida por mim ao segurar a extremidade livre da corda. Então, tração nada mais é do que uma força transmitida por uma corda, por um arame, por um cordão, transmitida ao longo de sua estrutura até a extremidade oposta que está amarrada a um objeto. Observe que para as cordas transmitirem essa força, é necessário que elas estejam tensionadas. A força de atrito. Observe o que vem a ser o atrito. Quando empurramos um corpo que está apoiado em uma superfície, a interação dos átomos do corpo com os átomos da superfície faz com que surja sobre o corpo uma resistência ao movimento. Essa resistência damos o nome de força de atrito ou simplesmente atrito. Essa força é paralela à superfície e aponta no sentido oposto ao do movimento ou tendência de movimento. Em algumas situações, para simplificar os cálculos, desprezamos a força de atrito. Vamos representar todas as forças estudadas até o momento. Vamos pegar duas situações, Uma caixa apoiada num plano horizontal e a mesma caixa agora apoiada sobre um plano inclinado em relação horizontal de um ângulo θ. Veja, inicialmente nós temos o peso da caixa, que é exercida pela terra sobre a caixa. Veja que com essa força-peso, a caixa vai comprimir a superfície de apoio, essa superfície da mesa, fazendo com que a mesa exerça sobre a caixa uma força perpendicular à superfície e que a gente chama de força normal. Essa caixa está em repouso, porque nela atuam duas forças verticais e opostas, que vão se anular. E aí nós vamos empurrar essa caixa com uma força horizontal paralela à superfície da mesa. Por causa da ação desta força, essa caixa tende a entrar em movimento, tende a deslizar para a direita, e essa tendência ao movimento vai fazer surgir sobre a caixa uma força exercida pela mesa no intuito de impedir esse movimento. Essa força, que é provocada pela interação entre os átomos da superfície da caixa e da superfície da mesa, essa força se opõe ao movimento da mesa. Não necessariamente essa força de atrito, que se opõe ao movimento da caixa, vai conseguir impedir o movimento dela. Pode ser que essa força não seja suficiente para impedir que essa força motora coloque a caixa em movimento. Nós vamos estudar a forma como essa força de atrito varia ao longo da variação da força motora. É o nosso próximo tema. Se nós estivermos numa superfície inclinada, observe que o peso
se representa da mesma forma que a mesa horizontal. A força-peso continua vertical para baixo. Já a força normal continua perpendicular à superfície da mesa, a superfície de apoio. E como esta superfície agora está inclinada, a força normal vai ficar também inclinada em relação à vertical. Mas observe que nas duas imagens, a força normal é perpendicular à superfície de apoio. Por ser uma superfície inclinada, o peso vai apresentar uma componente paralela ao plano e uma componente perpendicular ao plano. Veja, a componente P seno θ, paralela ao plano, tende a arrastar o bloco plano abaixo. E, por causa disso, vai surgir uma força de atrito entre as superfícies na tentativa de impedir a descida, o deslizamento da caixa plano abaixo. Pode ser que essa força consiga impedir o deslizamento da caixa. Pode ser que não seja suficiente. Nós vamos estudar esta variação no nosso próximo tópico. Primeira lei de Newton, né? Já que nós estudamos essas forças especiais, vamos agora aplicar essas forças especiais nas várias situações que aparecem. Então, primeiro, né, é importante lembrar que antes das leis de Newton, admitia-se que para um corpo permanecer em movimento com velocidade constante, seria necessário da ação de uma força, né? Todavia, Galileu chegou e descobriu que se nenhuma força atua sobre o corpo, ou se a resultante das forças for nula, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Logo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. As ideias de Galileu sobre o atrito foram de fundamental relevância para que Newton tivesse condições de enunciar a sua primeira lei, conhecida com o nome de Lei da Inércia, né? Ou Primeira Lei de Newton, que pode ser resumida da seguinte forma, né? Quando a resultante das forças sobre um corpo, sobre uma partícula for igual a zero, obrigatoriamente esta partícula estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se a resultante das forças for diferente de zero, aí o corpo vai adquirir uma aceleração. Esta aceleração, que tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, vai fazer com que a velocidade deste corpo varie, adquirindo então uma aceleração proporcional à força resultante. Observe que a aceleração será tanto maior quanto menor for a massa onde a força resultante for aplicada. Daí, a segunda lei de Newton poder ser escrita da forma força resultante igual a ma. É importante lembrar que a aceleração em relação a um dado eixo é causada apenas pela soma das componentes das forças em relação a esse eixo, exclusivamente. A terceira lei de Newton, conhecida com o nome de ação e reação, pode ser observada nessas imagens. Veja que nós temos o pulso de um homem aplicando uma força no rosto de outro, né? Assim como uma bola chutada por um atleta atinge o rosto de outro atleta. E aí você vê a deformação do rosto e da bola, né? Mostrado pela imagem no instante do contato. Essas forças de interação apresentam a mesma intensidade, a mesma direção e os sentidos opostos. E elas não conseguem se anular exatamente porque atuam em corpos diferentes. Como
como uma representação dessa terceira lei de Newton, né, nós podemos mostrar essa imagem, né, que deve ter sido vista por todos, que é a luta entre o lutador brasileiro Anderson Silva, né, com este norte-americano, na qual ele, ao chutar o joelho do norte-americano, acabou quebrando a sua perna, mostrando que a força de contato tem a mesma intensidade. E por ter batido numa região de maior rigidez, o joelho do atleta norte-americano não sentiu o problema, né? Mas a perna do nosso lutador Anderson Silva acabou quebrando. Como resumo das leis de Newton, nós temos: primeira lei, força resultante nula, quer dizer repouso ou MRU. O repouso é o equilíbrio estático e o MRU é o equilíbrio dinâmico. Na segunda lei de Newton, a força resultante sobre um corpo é igual à massa vezes a aceleração que ele adquire, tendo a força resultante e a aceleração a mesma direção e o mesmo sentido. E a terceira lei, conhecida com o nome de ação e reação, e que diz que a cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e de sentido contrário. Com isso, meus amigos, concluímos a videoaula número 7, que trata das leis de Newton. Esperamos que esta videoaula seja bem utilizada por todos para que possa fazer uma revisão aprimorada e conseguir resolver as atividades que nós propusemos com a lista de exercícios. Nos vemos no nosso próximo encontro.